O caso Mariana Ferrer iniciou no ano de 2018, em dezembro, e nesse ano de 2020 tem tomado grandes proporções em toda a mídia. Por esse motivo, conversamos com Dirceu Vendramin Lovison, ele que é presidente da OAB aqui do município de Nova Prata. O estupro, Mona Lisa, ele é caracterizado quando se pratica um ato sexual ou um ato libidinoso com uma pessoa sem o consentimento dessa pessoa, ou até sem a ciência dessa pessoa do que está acontecendo. Quando acontece, por exemplo, nas situações em que é realizada alguma prática sexual com uma pessoa que está inconsciente ou bêbada a ponto de não ter noção dos seus atos, né? O primeiro passo mais urgente, a pessoa tem que procurar atendimento médico. Então, é uma das poucas hipóteses em que a pessoa pode primeiro procurar atendimento médico e, a partir disso, então, até onde se acha prudente e se tem conhecimento de que acontece, os próprios hospitais entram em contato com as delegacias para que, então, seja realizado o registro de ocorrência e os demais procedimentos, então, para tentar encontrar e punir essa pessoa que é o culpado, né? O abusador, por exemplo, ele tem uma pena base que ela é de 6 a 10 anos, que pode ser diminuída ou majorada conforme as situações do caso. Mas a gente pode tomar como base essa pena, reclusão de 6 a 10 anos. Esse caso da Mariana Ferrer, lá de Santa Catarina, ele se tornou bastante emblemático porque ele acabou sendo bastante exposto na mídia, né? Então, muitas pessoas perguntam, mas a sentença foi certa, foi errada, era isso? Com relação ao resultado do processo, que até onde se conhece nesse momento foi a absolvição, a gente não pode afirmar se ela foi correta ou não, em razão de que não se tem acesso ao processo, então não se sabe efetivamente que provas que foram juntadas, que provas que foram feitas, né? E o direito penal, obrigatoriamente, na dúvida, ele precisa absolver o acusado. Então a gente não entra aqui no mérito se a sentença foi certa ou não. Agora, as cenas que a gente viu, as cenas da audiência que a gente acompanhou, elas foram extremamente absurdas. Porque a gente vê uma vítima que já está numa situação constrangedora, uma menina com 20 e poucos anos de idade, sozinha, né, com um advogado, um promotor e um juiz, numa situação em que o advogado comete extremos abusos contra essa menina, né? Assim, ele ultrapassou todos os limites da ética, da coerência da profissão, né? Tentando imputar para a menina a culpa pelo próprio estupro, em razão das roupas que ela usava, do comportamento que ela tinha ou das postagens que ela fazia. Então, por si só, essa situação é absurda, né? E mais absurdo ainda é a omissão do judiciário e da promotoria, que estavam aí presentes e que simplesmente acompanharam silentes o desfecho da audiência. E aí a gente vê como o machismo está arraigado na nossa sociedade, independente da esfera social, porque nós estamos falando de um dos advogados mais bem pagos de Santa Catarina e 2 servidores públicos, promotor e juiz do mais alto escalão do nosso serviço público, coniventes com aquela situação. Então, assim, o que essa menina poderia ter feito na situação, ali naquele momento? Nada. Porque ela está numa situação de impotência. O máximo que ela podia ter feito é desligado a câmera. Que fora isso eu não consigo visualizar. Mas a posteriori, depois da finalização da audiência, ela tem uma série de medidas que provavelmente ela vai tomar e que devem ser tomadas, né? Que é se socorrer dos órgãos superiores desses 3 pessoas mencionadas para que eles sejam punidos. O advogado através da OAB, do Código, enfim, dos processos éticos disciplinares, e o promotor e o juiz pela omissão através das suas respectivas corregedorias. O machismo que está arraigado na sociedade, ele precisa ser combatido. E muitas pessoas enxergam isso como um problema ou como um feminismo exagerado, né? E esse machismo não só está presente nos homens, mas muitas vezes nas próprias mulheres. Então, eu acho que é um trabalho de conscientização das nossas atitudes. Desde daquelas brincadeiras que parecem inocentes, daquele assovio bobo, daquelas condutas inadequadas, a gente tem que ser um fomentador de boa conduta com relação à sexualidade, para que a gente cada vez mais evite não só a aberração que foi a audiência, mas a própria conduta do estupro, enfim, que muitas vezes acontece, infelizmente.